Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Nordeste Viver e Preservar. Uma boa tarde para você. Chico, e a gente começa o programa de hoje falando sobre doutores animais ou animais doutores. E você sabia que as terapias com cavalos e cachorros estimulam o desenvolvimento de crianças com problemas emocionais, motores e aprendizado? São as terapias assistidas por animais. E os resultados são surpreendentes. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas ele tem concorrência. Olha só a alegria da Vani e as gargalhadas do Gabriel quando eles chegam para sessões de ecoterapia. Diamante e Pingo de Luz são responsáveis por toda essa felicidade na rotina das crianças e das mães, que acompanham cada evolução dos filhos com o apoio dos animais. Tem sido maravilhoso, ele adora, nos dias que ele não vem, ele sente uma imensa falta. Dá para ver assim, né? Pelo sorriso, pela alegria que ele expressa, ele adora realmente. E em termos de postura, de desenvolvimento, faz um ano que ele está aqui, melhorou bastante. O Centro Elohim de Ecoterapia funciona no Parque de Exposições do Cordeiro, nesse espaço cedido pela Secretaria de Agricultura do Estado. Aqui, 110 crianças e jovens conseguem superar várias limitações com a ajuda dos cavalos. O passo do cavalo, o galope, o trote, ele é tridimensional e ele transmite isso para o ser humano. Com a ecoterapia é para as pessoas, crianças que têm essa dificuldade, que podem ser dificuldades motoras, dificuldades sensoriais, dificuldades comportamentais. Só em estar montado no cavalo, com o seu passo, ele faz ele dá esse apoio, esse suporte para aquelas pessoas, aquelas crianças que não têm esse tipo de movimento. Os praticantes exercitam o equilíbrio, a coordenação motora, fortalecem os músculos, a postura, enquanto parecem se divertir. Faz bem também para o coração e para a cabeça. Com os cavalos elas se relacionam muito bem, né? Elas sabem, os pais dizem que elas sabem quando vão vir para cá e elas ficam muito felizes. O André Luiz, de 23 anos, é um dos praticantes. Ele tem paralisia cerebral. Começou a ecoterapia há pouco mais de um ano e define muito bem essa relação com o cavalo. O que o cavalo significa para você? O que ele é seu? Amigo. Nem sempre é preciso montar o cavalo. A interação com o animal estimula outros exercícios. Postura e joga. Postura de novo, joga. Eita, tia Verônica! A mãe do André se emociona ao ver como o cavalo pode despertar tanta alegria e disposição no filho. É uma terapia diferenciada e é muito humana, porque é a interação do animal com ele, né? E ele conversa, é o amigo dele, a equipe é muito bem entrosada. Você vê as mudanças muito rápido, porque assim, a gente nunca pensa que um animal daquele porte, que a gente vê sendo usado para tração, às vezes ele é machucado na rua. E o que ele tem para oferecer para a gente é demais. É muito bom. Dos 5 animais que participam das terapias, 4 foram apreendidos nas ruas pela vigilância sanitária e eram vítimas de maus tratos. Hoje, quanta diferença. Tratamento de primeira, com muito capim e o que eles mais gostam, cenoura. Depois de cada sessão, eles recebem a recompensa, acompanhada por doses de carinho. Olha só o chamego da Esther. Aqui, Diamante, muito bem. E não é qualquer cavalo que serve para esse ofício. Tem que ser manso, ter um comportamento adequado, ser sensível para receber todos os estímulos, porque a gente faz muita brincadeira. A gente trabalha com bambolê, com bolas, e assim, geralmente o animal que tem um comportamento agitado, ele não recebe bem, sabe? A bolinha, o bambolê, ele se assusta com mais facilidade. E no caso desses cavalos, não. 5 cavalos participam da ecoterapia. 3 são titulares e outros 2 reservas estão preparados para entrar em ação. O Pégasus e o Trovão. O líder da manada é o Lorde. Também é o mais obediente, o mais tranquilo e tem outra fama. É comilão, come Gosta bem. de um capim, né? Come bem,
Come bem ele. É um cavalo grande, né, de alta postura e daí come mais do que os outros, né? Por isso que ele se torna seu líder, né? Porque ele tem mais postura do que os outros. Eles são auxiliares aplicados e o resultado a gente nem precisa ser cientista para comprovar. Tá na cara das crianças que ter um doutor animal só faz bem. O cavalo, quem diria, virou um amigão dos praticantes da ecoterapia. Mas o melhor amigo do homem não quis ficar fora dessa. A repórter Mônica Silveira mostra a terapia feita com os cachorros. Bia, todo mundo diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. E a gente descobriu que o cachorro pode dar também um excelente terapeuta. Dá só uma olhada nisso. Que farra, hein? Mas isso não é somente o que parece, uma brincadeira. Isso é uma terapia, um tratamento, uma estratégia de aproximação entre pessoas por intermédio dos cães. Você vê que eles ficam querendo interagir com o animal e foca no animal, né? E o animal termina que faz essa ponte, né? Onde a gente pode trabalhar as outras áreas da vida dele. Estamos no Kennel Club de Pernambuco, na BR-101, perto de Jardim Paulista. Um clube de criadores de cães de raça pura que tem projetos sociais. Um deles é o Cão Guia, que prepara cães para ajudar pessoas com deficiência visual. O Kennel está oferecendo na sede, desde abril deste ano, a sinoterapia, a terapia com cães. Criamos uma infraestrutura especial para isso, preparamos pessoas para essas pessoas terem condições de treinar os cães para essas atividades e a partir daí a gente tem essa alegria de poder ajudar as pessoas como o Kennel Club vem ajudando com esses projetos sociais. Uma parte do trabalho é desenvolvida neste espaço. Amanda é psicóloga e atua com o marido, Joaquim. Ambos, como todos os outros 3 envolvidos no projeto, são voluntários. E como é que a gente faz para alisar o pelo dele corretamente? Pergunta Joaquim se está certo. Tá certo? O que é que tu acha, Silvio? Tá. Pode estar certo, por ver, tá certo. Você tem que alisar bem assim. E a posição é essa mesmo? Ela está bem devagar. Bem devagar. Thales tem 19 anos. Silver, um macho da raça Golden Retriever, que está com 1 ano e 2 meses, é a paciência em forma de cachorro. Eu estou aprendendo a alisar os cachorros de forma corretamente, como eu devo alisar. E perguntar primeiro ao dono se eu posso alisar. Se o dono disser que é bravo, eu me recuo para trás. Se disser que é manso, eu aliso. Agora tem que alisar bem corretamente, viu? Então você está gostando de vir para cá? É, porque tem cachorro que gosta de mim. Tudo parece muito divertido. O que é que eu tenho que acho que tu acha que é parecido com o nariz? O nariz. O desse aqui não é mais curto, não? É mais curto. Quando Silver é chamado para brincar, topa na hora. Nosso objetivo aqui é desenvolver a questão da socialização dele, né, a comunicação, para que ele possa interagir não só com o animal, mas lá fora desenvolver isso, né, a socialização dele com o ambiente externo. Joaquim é adestrador e técnico em sinoterapia. Ele participa do trabalho sempre que o cachorro entra em cena. Acaba de vir de uma capacitação na Espanha. Ele estudou para entender como os animais podem servir de ponte nos tratamentos. Recentemente eu estive em Barcelona, né, fazendo estágio em hospitais com vários tipos de transtornos, né, não só com autistas, mas com pessoas discapacitadas mentalmente, outras que tinham uma memória muito boa, uma cabeça boa, mas sofreram um acidente e ficaram com alguma paralisia e aí tinha que trabalhar a questão motora da pessoa, né. Entre os 8 pacientes da sinoterapia do Kennel Club estão também Eliseu e Pedrinho. Agora é Jolie que ajuda Joaquim a trazer mudanças importantes para a vida dos meninos. Uma vez que eles não focam tanto em nós, mas o animal consegue trazer esse foco que a gente tem dificuldade. Trabalhamos a questão cognitiva, a questão da memória, não é? A motrição também em alguns casos. Né, reflexos. Jolie não perde a bolinha de vista. E Pedrinho sabe disso. Quando deixou um pouquinho o cachorro de lado, ele veio para junto da gente. E aí, Mota?
tudo bem? Sim, olha. Eu quero perguntar o que é que você tá achando daquele cachorro ali? Aí, ele está correndo. Qual foi o cachorro que você mais gostou, Silver ou Jolie? É Jolie. E você tem medo de cachorro? Não, ele tá todo medo, não. Vanessa é a mãe de Pedrinho. Olha o depoimento. Ele melhorou muito depois que ele começou a terapia. Antes como era? Ele era muito isolado, não gostava de ficar com outras crianças. Ele gostava muito de adultos, mas outras crianças ele não brincava. Depois que ele começou o tratamento, aí agora ele está muito comunicativo, gosta de brincar com várias crianças. Você, como é que está se sentindo? Muito feliz. Desde que a gente descobriu o diagnóstico, foi atrás de tratamento, correu atrás, e agora a gente está conseguindo e está vendo a evolução dele. Muito feliz, espero que continue assim. As famílias ficam animadas. A mãe de Eliseu lembra do que acontecia antes. Ele tinha muito medo de cão, ele era muito nervoso também, parou mais o nervosismo dele, ele tinha medo de desenho, assim, quando ele via um cãozinho desenhado em alguma blusa, ele tinha medo, ele mudou muito, melhorou bastante. A essa altura, os meninos interagem entre eles mesmos, com Joaquim, com o cachorro, nem se fala, né? Aceitam comandos importantes para a terapia. Ficou muito perto, Pedrinho. Afasta mais um pouquinho. Um pouco mais. Pra ali, vai pedir pra tu parar. A mãe e a irmã acompanham Thales, com transtorno do espectro do autismo, bem de perto. Passou uma fase que ele gostava de outras coisas, entendeu? Por exemplo, fixação por sinal de trânsito. Aí depois que veio os cachorros, né? Aí essa do cachorro ele realmente fixou e ele é louco pro cachorro. Thales melhorou muito a questão da ansiedade e do limite. Hoje ele, antigamente, ele partia logo para cima de um cachorro pela ansiedade dele. Hoje ele consegue controlar essa ansiedade e perguntar antes ao dono se pode ir para cima, se ele é manso, até ele se aproximar do cachorro. As duas turmas da sinoterapia, que funcionam na quinta e no sábado, estão lotadas. O Kennel planeja futuramente abrir espaço para novos grupos, só que ainda não sabe quando isso será possível. Os cães que fazem parte dessa terapia foram inicialmente treinados para serem cães-guias de pessoas com deficiência visual. A ideia da gente é que, em determinado momento da capacitação dessas crianças, ele vai com esse cão para casa. Então a gente vai doar esses cães para a criança, para ser um companheiro dele a vida toda. Imagina que presente para esses meninos, hein? Você vai ver a seguir no Nordeste Viver e Preservar. A grave situação de um dos rios mais importantes do Brasil, o São Francisco. Aguarde só um instante. O Nordeste Viver e Preservar está de volta e vamos falar agora da situação de um dos principais rios do Brasil, o São Francisco. Ele passa por 5 estados e 521 municípios. O São Francisco é muito importante para o desenvolvimento do Nordeste, mas a situação do rio é preocupante. Um pedido de socorro. Agora, vamos até a Bahia conversar com o repórter José Raimundo. Pois é, a gente soube que você percorreu um longo trecho do rio. Qual é a situação do velho Chico? Oi, Bia. Oi, Chico. Boa tarde. Boa tarde para você de casa. A gente pode até dizer, sem nenhum exagero, que o velho Chico está agonizando, infelizmente. Entre a divisa da Bahia com Minas e Sobradinho, ele praticamente definhou. Comunidades ribeirinhas abastecidas por caminhões-pipa, pescadores desesperados, um caos. Nossa equipe viajou mais de 1.000 quilômetros por uma região conhecida como o Submédio São Francisco. E o que nós vimos nessa viagem, você vai acompanhar agora na reportagem. As 8 hidrelétricas nordestinas instaladas no São Francisco passaram a maior parte do ano operando muito abaixo da capacidade. A partir de Sobradinho, das 41 turbinas que produzem 40% da energia consumida na região, mais de 30 pararam de funcionar. O lago, que é o maior do Nordeste, se espalhava por 300 quilômetros. Encolheu mais de 90%. Está irreconhecível. Nunca imaginei ver o lago como vejo hoje, com uma seca tão grande como essa. Ele chegava aonde? Tudo isso aqui era lago. Onde nós estamos hoje mesmo chegava a ter de 8 a 10 metros de profundidade.
Na ponte, marcas que lembram os tempos de cheia. No leito, quilômetros e quilômetros de bancos de areia. Nem os maiores afluentes, como o Rio Grande, conseguem ajudar o velho Chico. Quando o Rio Grande chega ao fim do seu percurso, ele forma dois braços. Um deles é este aqui, que nos bons tempos entrava forte na foz e empurrava as águas do São Francisco para lá. Para atravessar de balsa, os carros eram obrigados a esperar lá em cima, naquele ponto mais alto. Agora, vejam só até onde eles conseguem ir. Os carros chegam bem na beirada do outro braço, onde o Rio Grande deságua sem força. Navegar nesse trecho do São Francisco, que atravessa o oeste da Bahia, é uma aventura. Qual é a profundidade aqui? Aqui ele está com uns 80 centímetros, mais ou menos. 80 centímetros? 80 centímetros, sim. De repente, ele diminui a velocidade do barco. Agora, tem que ir bem devagar. Continuamos aqui dentro do canal? Continuamos. Mas está muito raso. Baixou para 50 centímetros a profundidade aí. E ali na frente, dá para passar ali? Ali não dá para passar mais não, vamos retornar. Fim de linha ali. Na cidade de Barra, as balsas que atravessam até caminhões carregados vão de um lado para o outro, arrastando a lama do fundo do rio. Perdeu o canal, já era. Todas as lagoas que ficam nas margens, onde os peixes se reproduzem, secaram. Nem a de Itaparica, uma das maiores, que fica no município de Xique-Xique, resistiu à seca. Cerca de 500 toneladas de peixes morreram. Nunca imaginei que um dia fosse ver cenário tão desolador. Não há como caminhar aqui nessa área sem pisar em peixe morto. A lagoa foi encolhendo, encolhendo e eles se concentraram na parte mais profunda. E quando a água acabou, todos os cardumes de filhotes morreram. Parece um desastre. A seca devastou completamente esse importante berçário do Rio São Francisco. Mais de 200 pescadores dependem da Lagoa de Itaparica para sustentar suas famílias. Valdivino está assustado. Tenho 65 anos e nunca vi desse jeito. É mesmo? É. Aqui onde nós estamos, a profundidade... Era 4 metros. Chegava a 4 metros? Chegava a 4 metros de fundura. Este cenário tem apavorado Dona Cleonice. Ela mora num povoado que fica ao lado da lagoa. Quando eu olhava para ela cheia d'água, meu filho, era um prato cheio que eu via na minha vista. E hoje, na situação que eu estou vendo ela, estou vendo um prato vazio. Para mim, uma tristeza. A seca devolveu a esta região, conhecida como Médio São Francisco, cenários que os sertanejos não esperavam rever. As ruínas das cidades que na década de 70 sumiram nas águas da barragem reapareceram. No ponto mais alto da velha Remanso fica esta caixa d'água, que naquela época abastecia toda a população. O nível do lago chegava aqui onde eu estou, a mais de 10 metros de profundidade. Da escola municipal sobraram as paredes. O cais, na parte mais baixa da cidade, reapareceu inteiro. Eu não imaginava que iria conhecer o cais da cidade do meu avô. Da velha Casa Nova, que foi a primeira a submergir, restam pedaços do chafariz e de algumas ruas. Mas as lembranças de quem morou aqui estão inteiras. Justamente aqui ficava a rua principal da cidade. Bons tempos, inesquecíveis. Não há como esquecer. Tanta coisa boa que a gente vivenciou aqui. Em Pilão Arcado, onde o lago desapareceu completamente, dá para ver as ruínas da igreja e de algumas casas. Em 1979, quando a barragem foi inaugurada, 70 mil pessoas foram transferidas de 4 cidades e de vários povoados ribeirinhos. Como diz a profecia, o sertão que virou mar voltou a virar sertão, quase 40 anos depois. Que tristeza! E lembrar que o São Francisco é a salvação para milhões de nordestinos. Cadê o projeto de revitalização do rio? Zé, e como fica o São Francisco com essa transposição? Então, até quando o São Francisco vai conseguir alimentar o canal da transposição? Só Deus sabe, né? É lamentável ver o nosso rio assim, com tão poucas esperanças. Obrigado, Zé Raimundo. Um abraço, amigo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. E o Nordeste Viver e Preservar vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você. Até o próximo sábado. Boa tarde.